Bom, boa tarde a todos. Obrigado aí pelo tempo e pela atenção ao nosso convite. E gostaria de começar nosso webinar falando um pouquinho de Jabra PanaCast, falando um pouquinho das novidades da Jabra. A ideia desse bate-papo, desse webinar aqui, é mostrar um pouco de funcionamento de Microsoft, falar um pouco da parceria. E, assim, até antes da gente começar, eu gosto de colocar alguns vídeos. Tem um vídeo da Jabra que eu gosto muito, e eu gostaria de estar passando ele por um instante para vocês. Oh, too loud. Too loud. Too loud. Okay. Yeah. Yeah. So, ready for the new kit? It's exciting, isn't it? Look at it. Oh. They can see us and we can see them. Magic. It's not magic, it's technology. It's because there's a lighting thing and a speaker and then a camera. It's not magic. Okay, so 50% of all meetings take place in huddle rooms. Expected growth in video conferencing, 35% per year. 35%! That's a third and a bit. A lot. So it's time to upgrade to easy plug and play video. Thank goodness it's time to upgrade. So sorry, what view are we in? Standard super wide. Yeah, standard super wide. No, that's not going to do it. We're going to need panoramic. Yeah, because that means you're all in. Yeah, it's a big break. You can thank me later. But so are you two. So you're still in shot. Still in shot. There we go. Still in shot. Why do we even need you anyway? Because the camera's got vivid HDR lighting and there is excellent sound in the Speak 710. So, extra to requirements. Okay, everybody ready? 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 Yeah, born ready. Cut that. Bom, esse vídeo já tem uns 3 a 4 anos, aproximadamente, e foi na época que a Jabra adquiriu a OutSystems, que é a empresa que criou a PanaCast, a primeira PanaCast, que era bem diferente da PanaCast que a gente conhece hoje. E naquela época já se falava no crescimento das salas pequenas salas de reunião, não mais salas para 15, 20, 30 pessoas, e sim salas pequenas, para grupos de até 10 pessoas. Viram que isso é muito mais produtivo e o número de salas desse tamanho tem crescido cada vez mais. Eu estou tendo a oportunidade de implementar salas de reunião dentro dos nossos clientes que a gente tem atendido com videoconferência, e tenho percebido muito isso. É uma sala para 15, 20 pessoas e o restante são salas de 6 a 10 pessoas, não mais do que isso. E é bastante interessante, porque a gente hoje está abrangendo exatamente esse mercado. A Jabra é uma empresa que faz parte do Grupo GN. O Grupo GN nasceu há mais de 150 anos implementando cabos de telégrafo, cabos de comunicação. E foi a primeira empresa a fazer a implementação de um cabo submarino entre Europa e Ásia. Então, na época, eles já eram inovadores, era algo que não era imaginável. Eles fizeram e estenderam essa comunicação entre esses dois países de uma forma muito rápida. De lá para cá, a empresa veio crescendo, esse foi o core da empresa, até que eles começaram também a trabalhar com áudio e fizeram o primeiro microfone com cancelamento de ruído. Desde então, adquiriram a Resound, empresa de produtos auditivos, produtos da área de saúde. Em seguida, adquiriram a Jabra, a qual a gente fala agora. Então, a Jabra faz parte desse grupo desde o ano 2000, já são 22 anos dentro desse grupo, e de lá para cá ela veio evoluindo. Evoluiu com o primeiro headset Bluetooth, o primeiro headset profissional sem fio, evoluiu com o headset com Active Noise Cancelling, headset certificado para uso profissional, e de lá para cá veio trazendo mais e mais produtos. E em 2019 entrou com a linha Evolve 2, a qual eu vou passar muito rápido por ela, nossa ideia hoje não é muito falar de headset, e a aquisição da OutSystems, aonde a gente trouxe a PanaCast. Bom, eu deixei aqui os slides dos headsets, apenas para mostrar rapidamente um pouco do portfólio de headset que a Jabra tem.
A Jabra tem todo um portfólio de headsets para call center, para quem fica com o headset o dia todo, headsets para escritório, para o Open Office, cada um com as suas especificidades. E dentro dessa linha de headset de escritório, que é a linha Evolve, teve sua evolução com a linha Evolve 2, aonde temos o grande diferencial, que são headsets com bateria, com cerca de 37 horas de bateria. Ou seja, eu tenho um headset profissional, certificações de Microsoft e com um alcance muito grande de bateria. Tivemos a aquisição da Blue Parrot também, tem headsets com Ultra Noise Cancelling, cancela até 96% do ruído à sua volta. Então ele é utilizado em áreas de logística, depósitos, áreas de construção, engenharia, e são headsets que resistem a intempéries. Então temperatura alta, baixa, umidade, chuva, são headsets que foram feitos para o trabalho pesado. E passou ali rapidamente os speakers também. Speaker são produtos muito conceituados, já são conhecidos da Jabra há muito tempo, desde o Speaker 410, agora falecido, não temos mais o Speaker 410, mas recebemos aí o Speaker 750, que é uma evolução do 710, trazendo uma grande qualidade de áudio num produto que já era muito bom. Mas a nossa ideia é falar um pouco sobre PanaCast. Estamos utilizando aqui uma PanaCast 50. Essa família hoje é composta pela PanaCast 50, a PanaCast 3, foi o primeiro produto, e a PanaCast 20. E eu já vou adiantando que teremos novidades em breve. Em breve teremos um novo produto também dentro da linha PanaCast. Pelo menos são rumores que eu ouvi e acredito que até o final do ano vem novidade aí. Falando da PanaCast 50. PanaCast 50 é um dispositivo all-in-one. Ele é inteligente, ele tem inteligência artificial, ele detecta a pessoa que está falando, ele trata todo o áudio que está sendo falado. Então, por exemplo, essa sala aqui hoje não é uma sala preparada para reuniões, infelizmente não foi possível fazer nesse momento, mas espero que estejam me ouvindo bem, e o produto tem todo um cuidado com isso, tem toda a tecnologia que tem nos speakers com relação ao áudio. É um produto que, com essa inteligência, pode coletar dados de uso da sala, são dados anônimos, por isso a segurança e também a flexibilidade. Aonde que a gente fala de flexibilidade? Jabra PanaCast é um produto que nos ajuda a controlar as salas, ter ideia dos usos da sala através dessa contagem anônima e entender a usabilidade da sala. O que eu quero dizer? Eu posso saber se a sala foi utilizada simplesmente para fazer uma reunião ou para fazer uma videoconferência. E eu consigo entender como que essas salas são usadas e aonde que entra a flexibilidade. Isso vai me ajudar a entender se eu preciso expandir as salas de reunião que eu tenho na empresa. Ou se, por exemplo, olha, eu tenho sala que está sendo subutilizada. Vamos condensar um pouco mais as salas e vamos abrir espaços para contratar pessoas. Então, eu consigo organizar a empresa também coletando dados desse dispositivo. Como eu comentei antes, Zoom inteligente, PeopleCount, diretor virtual. Isso foi uma novidade também, aonde o dispositivo detecta quem está falando. Então, no meu caso, estou sozinho, mas se tivesse 3, 4 pessoas aqui, uma pessoa começa a falar, ela foca nessa pessoa. Outra pessoa está falando, faz a mesma coisa. E teve novidade nessa última atualização, que é a visualização dinâmica. A visualização dinâmica, ele divide a minha imagem em 4 e pega as 4 pessoas mais ativas, faz como se fossem 4 câmeras individuais. Então, ela já tem inteligência para entender isso e fazer com que isso torne essa reunião mais inclusiva. E, por último, uma das coisas que eu vou mostrar aqui também para vocês é o quadro branco. O que é o quadro branco? Hoje, nós temos uma funcionalidade no Microsoft Teams que chama-se câmera de conteúdo. Eu tenho uma câmera próxima de um quadro branco e eu vou capturar essa imagem do quadro. Em outros sistemas, eu preciso ter uma segunda câmera. Qual a parte legal? A Jabra PanaCast já faz isso sozinha. Ela pode fazer tanto pelo controle. Então, o controle remoto dela, eu tenho uma opção de quadro branco, tem um botão aqui para o quadro branco, posso deixar programado esse botão, ou eu posso configurar para que a câmera faça isso numa visualização separada, que é o teste que nós vamos fazer aqui. Ou seja, eu vou manter toda a imagem da sala e vou ativar o quadro branco para que vocês vejam daqui a pouco. Áudio reinventado, é um áudio com uma qualidade muito boa. Agora, eu não estou ouvindo vocês, de repente no final, se tiver um tempinho a gente conversa, mas assim, todas as vezes que eu utilizo ela, quem está do lado de cá escuta muito bem e a gente também tem uma captação de microfone muito boa. Dispositivo que foi desenhado para salas pequenas, até cerca de 10 metros quadrados. A gente já fez teste a distâncias acima de 7 metros com relação à câmera
e a câmera captando o áudio muito bem. Ela capta muito bem a voz, mesmo que a gente esteja longe. Então é um equipamento que ele surpreende nesse aspecto. Esse é um exemplo da interface do Express, do Jabra Express. O Jabra Express, ele coleta todos aqueles dados que eu comentei. A câmera aqui, ela está com cabos de rede nela. Ela não roda a reunião sozinha, ela é USB, mas ela se conecta com o servidor da Jabra e manda essas informações direto para o servidor. E são informações criptografadas. Ou seja, outra pessoa não consegue interceptar esse tipo de informação para saber o uso da sala. E da mesma maneira, são informações anônimas, não dá para saber quem estava na sala. Então, essa questão de segurança também. Além disso, ela também pode fazer o gerenciamento da sala. A gente passou por toda uma situação que a gente não quer voltar, mas, por exemplo, caso eu queira definir que a sala não tenha mais do que 10 pessoas, eu defino na câmera. A ocupação máxima são 10 pessoas. A câmera pode emitir um aviso que há 11, 12 pessoas. Na verdade, ela não vai dizer quantas, mas ela vai dizer que a capacidade da sala ultrapassou. E ela pode estar configurada para emitir alerta para o administrador. Então, o administrador vai saber que aquela sala está estourando a quantidade de pessoas que são permitidas naquela sala e ele pode tomar também uma ação naquele momento. Então, eu consigo fazer esse controle também de uso da sala. Posso dizer que aquela sala não deve ter mais do que tantas pessoas. Ok? Bom, toda a parte de montagem, a câmera ela foi preparada para ter diversas possibilidades de montagem, entre elas parede, suporte de mesa ou junto com o suporte de TV. Então, eu consigo fazer esse tipo de montagem, temos cabos maiores, temos algumas possibilidades e um produto totalmente homologado para uso com Microsoft Teams e também com Zoom. Eu vou aproveitar para passar um vídeo aqui rapidamente. Welcome to Hive. We've been working here for really almost a decade now on the internal employee experience for all of our conference rooms and workplaces worldwide. You would not imagine that there is a building in Microsoft which is full of people sort of experimenting with space and furniture and how people are working. So our team here is a partnership across our own employee experience team, our global workplace services team, as well as the research and development teams building the product. It's also our living laboratory. Lots of movable components. You got cardboard tables and styrofoam things that we can move around and do rapid prototyping and testing. So it's our little garage that we can tool around with stuff. Around the time of the pandemic, one day, everybody around the world just stopped using all of our conference rooms. Very quickly, we realized, okay, something big is happening here. We have a new world where everyone can meet all the time from wherever they are. At the same time, we lost a lot of the human connection. What we are looking at is a sea change in the way that workplaces are going to be designed. When we gather together to consider how to solve a problem, we all have different ways of approaching it, different ways of looking at it. Probably the funnest part of my job is figuring out how to break stuff so that then we can figure out how to fix it. We've got ideas in here that literally came together with a cutting knife, some duct tape, and some cardboard. I am lucky to be in this space at just the right time. We have accelerated a decade-long change and we've compressed it in 2 years. Our work here is made possible because of the platform that we have, and specifically the Teams experience. Every room you walk into, it's just a Teams room, just like the software that's on your device. That's the magic of having a consistent, powerful collaboration platform that gets better all the time. It's that partnership that makes all this possible. And I think creating spaces like this and bringing in real consumers of those spaces and testing this in real environments is really important. Companies spend huge amounts of money on commercial real estate every year. They're all thinking about how do they need to evolve their workplace, and changing that real estate is especially challenging. They involve physical changes to the room and furniture, technical changes to the audio-visual equipment and software, and then, of course, trying to optimize this idea of including everyone. And we will show them rooms that look like the rooms
that they're familiar with, and then the exact same space that we've transformed. In one case, we have our fully remodeled room, and that's been fully thought through end to end for an optimal hybrid experience, but at a higher cost. And then in another case, we have a room where we retrofitted it with new furniture and hardware and software, but without changing the fundamental structure of the room. And that eliminates a huge amount of cost in that space while still bringing a real hybrid between the physical and the virtual. The work that we've done and the work that we continue to do has so much value to external customers that we're going to start to intentionally turn those standards outward. And so those standards really form the sort of quality guarantee to have that experience for a remote attendee while still giving the people in the room an experience that's meaningfully better. That's the kind of magic that we want to drive. We're working every day trying to figure out what experiences do we push out that make sense not just for Microsoft, but for everyone. Bom, esse vídeo, ele mostra um prédio da Microsoft, um prédio no qual eles testam equipamentos e eles, além de testar os equipamentos, eles criam ambientes para esses equipamentos. Para quê? Para fazer com que o Microsoft Teams seja uma solução inclusiva e seja uma solução de fácil adoção. E tudo isso é replicado em prédios da Microsoft ao redor do mundo. E a Jabra PanaCast foi um dos produtos escolhidos e foram feitas várias salas, vários croquis de salas que são distribuídas pelo mundo. Então, nada impede que daqui a algum tempo, uma visita à Microsoft em São Paulo, você encontre uma sala com layout desenhado lá nos Estados Unidos e implementado aqui. Então, eles vão desenhando as salas para que sejam feitas implementações. E o que é interessante? Quando ele fala um pouco do Microsoft Teams, ele fala exatamente de inclusão. Isso é uma coisa bastante interessante que a PanaCast consegue fazer com 680 graus, que é exatamente incluir as pessoas que estão ali próximas, né? Ficam todas de frente, elas não estão lado a lado. Isso facilita se utilizar bem um espaço não muito grande, eu não preciso de uma sala imensa, e eu consigo colocar uma quantidade de pessoas e fazer com que todas elas estejam à frente da câmera. Continuando, eu vou aproveitar para falar um pouquinho rapidinho só sobre os outros dois modelos. Um deles está aqui no meu computador, no final eu vou pegar ele também e vou utilizar ele. Bom, a PanaCast que deu origem a isso tudo foi a PanaCast 3, assim a gente chama ela, que é um equipamento que na época, apesar de ser muito pequeno, eu acabei não trazendo a minha para cá, mas muito pequeno, mas sim, com poder para ser um produto de videoconferência. Ele é para uma sala de videoconferência, onde eu tenho o zoom automático e eu tenho também a possibilidade de incluir todos em 180 graus. Então, as imagens que eu vou mostrar aqui para vocês, que estão sendo feitas com essa barra, que é a PanaCast 50, eu consigo sim fazer com a PanaCast 3, com o único diferencial que nela não tem áudio. Para isso, eu utilizo o SPIC 750, que é exatamente o core do áudio que está dentro da barra da Jabra PanaCast 50. E a PanaCast 20 é um lançamento recente, veio nesse ano, que é uma câmera de uso individual. Qual o diferencial dessa câmera? Ela é uma webcam, porém muito poderosa, onde eu tenho o zoom automático. Eu gosto bastante dela pelo fato de me sentar à frente do computador e não ter que ficar me posicionando. Simplesmente a câmera encontra o melhor quadro e posiciona. Se eu estiver numa posição que não está centralizada, a câmera corrige. E não para aí. Ela é uma câmera que ela também tem uma função de PIP, que ela mesma faz toda essa configuração. O que é esse PIP? Eu simplesmente posso dar zoom num objeto em cima da mesa, por exemplo, que eu quero demonstrar. Quero mostrar para vocês aqui um headset. Eu faço o zoom no headset, ativo o PIP, vocês vão ter uma imagem minha pequena no lado direito ou lado esquerdo, né? Depende de como está a orientação da imagem, me vendo por inteiro e a imagem principal vai estar mostrando o zoom em cima daquele headset. Então é uma câmera 4K com HDR, com zoom automático, zoom de até 5 vezes, aonde eu também consigo fazer essa função, que é uma função muito interessante para quem trabalha com vendas. Para mim é fantástico. Fazer a apresentação de headset, mostrar o headset dessa maneira, é bastante interessante também. E para outras forças de venda, é uma câmera muito interessante, traz esse diferencial. Bom, a gente veio aqui
com o convite de falar um pouco sobre Microsoft também. Eu não sou especialista da Microsoft, sou usuário, como a maioria das pessoas aqui. Eu já passei o olho, já vi alguns clientes que estão aqui que eu já conheço, pessoas conhecidas, que já conversei muito, até inclusive alguns pessoalmente, e eu sei que todos utilizam Microsoft Teams, pelo menos na maioria aqui. E Microsoft Teams é uma solução já conhecida da maioria desses que aqui estão. Então a gente sabe que é uma ferramenta que ela é inclusiva, ela é fácil, tem flexibilidade, tem segurança e também tem o gerenciamento. Como eu não sabia de todos que estão aqui, ou se todos conheceriam as soluções, eu coloquei alguns slides falando um pouco dessa questão de segurança. Eu vou passar rapidamente por eles também, e a gente parte aqui para mostrar também como que estão os equipamentos aqui conectados e falar da sala, falar de Microsoft Teams Room. Uma das coisas que eu gosto de Microsoft, eu gostaria de salientar, é exatamente as facilidades que ela traz. Então, a gente tem nos portais da Microsoft, na base de dados, ferramentas para poder resolver problemas caso ocorram e também todos os treinamentos. Então, a Microsoft é muito rica nela, ela gera muito material de estudo, ou seja, basta se dedicar que é uma ferramenta que a gente consegue explorar ela com maior clareza, tirar proveito da ferramenta que a gente tem nas mãos. E como eu falei de flexibilidade, gerenciamento, eu fiz alguns prints aqui do painel de gerenciamento do Teams, para poder mostrar um pouco de uso da ferramenta, mas, como eu comentei, eu acredito que o pessoal aqui já conhece. E por que Microsoft Teams Room? E qual a diferença disso? Falando de Microsoft Teams Room, ele é uma licença específica, ele não é a licença que a gente usa no dia a dia, não é a licença que está no meu e-mail, Camila, Ricardo, que aqui estão, de outros que aqui também estão participando. Ele é uma licença diferenciada, onde eu tenho funções específicas. Uma das funções que a gente tem por exemplo, funções para ter duas telas. Eu estou fazendo o webinar agora com vocês e, como todos estão assistindo através de uma licença comum, acredito eu, vocês estão vendo o compartilhamento e a minha imagem de câmera e as demais, se estivessem abertas, dentro da mesma janela. No Teams Room, agora no Teams Room, no Premium e no Basic, e no Basic não, perdão, no Premium e no Standard, que são os licenciamentos vigentes no Brasil hoje. E na versão Pro, que vai ser a troca de licenciamento que vai ocorrer em breve, nessas 3 versões eu consigo ter 2 telas. E há essa separação de telas. Então teria uma tela com compartilhamento e teria uma segunda tela com a imagem de câmera. Quando não há compartilhamento, eu tenho 2 imagens, 2 câmeras. Tem a câmera da sala, a câmera das pessoas que estão fora, e aí ele vai mesclando e organizando essas câmeras nessas 2 telas. Isso é uma exclusividade dessa licença, uma das exclusividades. A outra, eu acredito que alguns aqui já utilizem, que são os recursos de sala. Quando eu crio um recurso de sala, ele passa a aparecer no meu calendário, o calendário de agendamento de reuniões. Isso é muito interessante, isso traz uma facilidade que muitas empresas desconhecem. Eu consigo ter o controle das salas de reunião que eu tenho dentro da empresa. Eu visito muitas empresas e às vezes eu chego lá e a gente se dirige à secretária, à atendente, à recepcionista, para poder saber a sala que está livre. Ou então, para confirmar, reservou a sala Corcovado para a gente. Eu tenho uma reunião agora, a sala Corcovado está reservada, e aí quando a gente chega na sala tem outra pessoa dentro da sala. E a pessoa não viu nada, não tinha um aviso, e a pessoa simplesmente entrou na sala e está lá. Como que a gente resolve isso? Tendo um calendário compartilhado com as salas. E quando eu vou agendar uma reunião, por exemplo, quando eu agendei esse webinar, o que eu fiz? Montei todo o cenário do webinar, convidados, etc., horários, e cliquei em local. Quando eu cliquei em local, ele me mostrou as salas que eu tenho disponíveis. E isso vai de encontro ao horário que está agendado. Ou seja, ali estão aparecendo 3 salas. Mas se uma daquelas salas, no dia de hoje, naquele horário, estivesse ocupada, ele não mostraria aquela sala. Então, eu já sei que eu não posso utilizar aquela sala. Então, é uma ferramenta que, a meu ver, eu visito clientes e quando eu comento, acaba sendo subutilizada, são poucos que utilizam, e já está pago, já está lá. Então, você está perdendo o uso de uma ferramenta poderosa dentro da empresa que te ajuda a organizar as salas de reunião da empresa para evitar até situações não muito agradáveis. E aqui eu coloquei um print exatamente do calendário compartilhado. Então eu peguei o calendário de 2 salas aqui, coloquei na tela. Quem utiliza a agenda do Outlook e o calendário
conhece essa tela e sabe que eu posso adicionar calendários, inclusive eu posso mesclar os calendários, que foi o que eu fiz nessa imagem. Então, se eu tenho uma pessoa que tem acesso à conta, ou uma pessoa, não necessariamente com acesso, mas que ela é administradora do Teams, eu coloco no Tenant que ela é administradora do Teams, ela consegue acessar o calendário e, além de acessar o calendário, ela consegue excluir eventos desse calendário. As demais pessoas não. Então, vamos dar um exemplo. Alguém dentro do nosso Tenant que não é administrador, ele consegue sim visualizar o calendário, porque ele é público. E ele precisa visualizar isso para marcar as reuniões dele. Então, ele consegue ver as salas e os agendamentos que tem, sem saber os nomes dos agendamentos. Aqui, como eu criei dentro da própria conta, estão com os nomes, mas quando não está assim, só tem o usuário. Quando é feito pelo próprio usuário da conta dele. Uma pessoa que é administrador, ele pode clicar em um desses agendamentos e liberar a sala. Então, vou dar um exemplo. O presidente da empresa tem uma reunião importante de fechamento de mês e quer a sala Corcovado. Corcovado veio na cabeça e ficou aqui. E aí a sala Corcovado está reservada para hoje, de 4 às 18 horas. Aí o presidente fala, olha, preciso da sala. Vê quem reservou e ele pega outra sala, dá o jeito dele. A pessoa que administra pode simplesmente chegar ali, excluir aquele evento, a reunião daquela outra pessoa continua existindo, só que sem o recurso de sala, sem a sala física, e ela recebe um e-mail dizendo que a reserva de sala foi cancelada por algum motivo. Descreve o motivo. O presidente precisa da sala. O que ele vai fazer? Essa pessoa que perdeu a reserva da sala vai procurar outra sala dentro do tenant, dentro do escritório, e vai fazer a reserva numa sala menor, ou numa sala que de repente não tinha o recurso que ele queria, mas quando vem de cima a gente sabe como funciona, né? A gente simplesmente vai lá e acata. Então aqui, só para fazer um overview do Teams, se alguém tiver alguma curiosidade, eu não sei tudo sobre Microsoft, mas eu posso tentar responder. Se eu não souber, eu busco para poder responder depois. Um pouco mais à frente, a gente coloca as perguntas no chat, eu abro o microfone e a gente fala também. A gente pode conversar aqui, tá ok? O que a gente Devanir, tem uma pergunta aqui do Elvis Santos. Eu vi uma solução com um tablet na porta com agenda de reuniões daquele dia e uma outra que coloca uma luz verde ou vermelha na porta para informar se está ocupado ou disponível. Vocês fornecem alguma solução que faça isso? Forneço. O meu produto de demonstração está saindo de Curitiba amanhã. Na quinta-feira que vem eu estou com ele aqui e consigo marcar uma vídeo para demonstrar esse produto. Ok? Me manda um e-mail depois, ou então, Ricardo, anota para mim e eu mando um e-mail para agendar e falar dessa solução. Tá ok? Inclusive, não é uma solução da Jabra, a Jabra não fabrica essa solução, é uma solução da Logitech, que a gente vai trabalhar, que tem um custo acessível frente a outras soluções, e é compatível. Por quê? Ela é compatível com a conta Microsoft Teams Room. Então, independente do que eu tenho dentro da sala, esse dispositivo que vai ficar na porta, ele vai estar conectado com a conta daquela sala. Então, eu posso usar com PanaCast, posso usar com outras soluções, não tem problema nenhum, e eu consigo, sim, controlar todo agendamento de sala de forma visual, simplesmente por olhar para esse dispositivo. Até por causa da luz verde e luz vermelha, e inclusive, pelo que eu estive lendo, ainda não coloquei para funcionar, assim que eu colocar, eu gosto de fazer para afirmar, eu vou poder também agendar a reunião na própria porta da sala. Então, a sala está disponível. Eu chego lá, olho assim, a sala está disponível até às 18. Eu vou ali, faço a reserva e já bloqueio a sala, para não correr o risco de alguém pegar os últimos 30 minutos do dia para querer fazer alguma reunião. Então, eu consigo fazer isso também na entrada da sala. Então, é bastante interessante, sim, e eu acho que vai trazer um grande diferencial para as salas com um custo muito mais acessível. Então, a gente já adquiriu unidade de demonstração, já tem um cliente na fila para poder fazer essa demonstração. E, claro, antes de fazer a demonstração, vou instalar aqui, vou configurar com os nossos dispositivos, fazer alguns testes, possivelmente fazer algum vídeo também. Então, Elvis, assim que tiver possibilidade, tiver com ele rodando, eu já dou um jeitinho de marcar uma vídeo com você e mostrar, tá ok? Continuando daqui, o que a gente vai estar utilizando aqui? Aqui eu estou usando uma solução da Lenovo, que é um ThinkCentre, instalado com Windows IoT. Estou usando o TAP da Logitech, equipamento fantástico também, não tenho o que falar sobre ele. Tem seus diferenciais, é um equipamento muito bom, compatível, claro, com todas as câmeras Logitech e com outras parcerias também. E uma PanaCast 50. Então, nossa demo hoje vai ser toda feita em cima desses dispositivos.
Porém, a Jabra não está parada. A Jabra está trabalhando uma parceria com a Lenovo, já está no site americano da Jabra, provavelmente daqui a pouco já no site brasileiro, a solução com o ThinkCentre da Lenovo. Desculpa, vai se chamar ThinkCore. ThinkCentre é a máquina que está aqui. Vai se chamar ThinkCore, que é o quê? É uma evolução do ThinkSmart 500. Então, eu tenho certeza que muita gente aqui já viu aquela maquininha com a tela em cima da máquina. O que vai ser diferente aqui? Continuo tendo a máquina, assim como eu estou usando a máquina aqui, só que agora com a tela separada. Já estive lendo um pouco sobre o produto no site americano. A conexão entre a máquina e a tela vai se dar por USB-C. Então, eu vou ter um cabo chegando até o dispositivo, ele tem fonte também, e ele vai estar sendo alimentado por USB-C. Mas eu não vou estar preso com a máquina. Isso, para mim, é uma grande vantagem, na minha opinião, onde eu posso simplesmente esconder a máquina e deixar só a telinha com o cabinho USB e a fonte chegando nela em cima da mesa. E vai ser um kit que vai ser oferecido junto com a PanaCast 50. Então, a gente vai ter esse produto aqui para poder oferecer também aos nossos clientes e já entregar ele pronto. O que o cliente precisa ter, além de adquirir esse hardware? Precisa ter uma licença MTR, uma licença Microsoft Teams Room. Como eu comentei, hoje estão com a Premium e... Fugiu agora o nome de novo, Ricardo, da licença. Hoje eu estou que estou. Standard e Premium. Então, são as duas licenças disponíveis hoje no mercado, que elas vão se tornar Basic e Pro. A Basic vai ser uma licença gratuita, ilimitada, e vão ter algumas limitações. Por exemplo, ela não vai funcionar com duas telas. Me parece que alguma coisa com relação à câmera de conteúdo também vai ter algumas limitações. E a Pro vai ser uma mistura da Standard com a Premium. Então, eu vou ter ali, basicamente, tudo que a Premium tem com licenciamento que vai se chamar Pro. Isso vai ser modificado em breve. Eu não me recordo a data que a Microsoft vai liberar isso. Se não tem o licenciamento, minha sugestão, se tem interesse, procura a gente, já conversa, a gente indica. Vocês já têm quem atende vocês com a Microsoft. Se não tiver, nós podemos atender também. E já fecha o licenciamento agora, porque o licenciamento agora está mais em conta. Porque quando ele mudar para Basic e Pro, ele vai dar um salto de valor. Então, já procura licenciar agora, esse licenciamento vai ficar válido pelo tempo de contrato, e aí, quando fizer a renovação, vai se renovar para a nova forma de licenciamento, que vai ser Basic e Pro, e aí vai ter um salto também de investimento. Mas qualquer dúvida também, eu estou aqui, Ricardo também entende de Microsoft, basta mandar um e-mail para a gente dá um help para vocês para também poderem colocar as licenças para funcionar dentro da empresa de vocês. Bom, essa imagem aqui, eu coloquei só para mostrar um pouquinho do que a gente tem, porque, como eu estou usando a câmera aqui, o Teams às vezes faz alguma compressão, a imagem pode ficar um pouco estranha. Então, eu tirei uma imagem aqui antes de começar a reunião. Então, essa é a imagem em 180 graus. Agora, eu vou partir para a câmera para a gente falar um pouquinho dela. Só parar o compartilhamento. Parar o compartilhamento aqui e vamos falar um pouquinho da câmera, procurando o controle remoto. Eu botei o controle remoto no bolso. Bom, o que a gente tem de diferencial aqui na PanaCast 50 e que eu acho legal falar? Depois a gente fala um pouquinho aqui, vou mostrar os equipamentos que estão na mesa, para vocês conhecerem também algumas possibilidades. Aqui a câmera está com um preset, ela tem 2 presets. Então eu coloquei um outro preset e eu vou deixar para chamar a atenção depois, acabei comentando ele, né? Esse aqui é o zoom automático. Então, dessa maneira aqui, a câmera vai me buscar, ela identifica a pessoa e identifica quem está falando. Então, como eu comentei, se tivessem mais pessoas aqui, quando essa pessoa está falando, ela foca em quem está falando. Como eu estou sozinho, não vai ter jeito. Mas conforme eu vou me movimentando e vou andando dentro da sala, ela vai me buscar. E como eu estou em pé também, ela acaba cortando um pedacinho aqui. Também não dá para fazer milagre aqui, que o espaço não é muito grande, eu estou perto da câmera. Então ela vai me enquadrando e vai me buscando conforme eu vou andando. E aí, qual outro detalhe aqui que eu queria comentar? 180 graus. Aqui eu estou replicando aquela imagem que eu pus. Eu preferi colocar a imagem na apresentação, porque eu falei, vai que a internet não ajuda, a imagem fica ruim, né? Então eu preferi fazer aquele print. Chamar a atenção para quê? Toda a minha PanaCast são câmeras com lente 4K e todas com vídeo de HDR. Então, elas vão fazer correção de iluminação, vão buscar trazer a melhor imagem e vão tentar sempre também fazer o zoom sem perda. Claro que a gente sabe que tem toda a compressão do software, a nossa internet brasileira não ajuda muito,
Mais cedo fiz alguns testes aqui com o Ricardo, já estava preocupado com os vídeos, porque os vídeos estavam engasgando e agora foi tudo certinho. E o outro detalhe que eu quero chamar a atenção é o quadro branco. Eu pus o quadro branco aqui, tirar a cadeira daqui. Eu coloquei o quadro branco aqui e vocês percebem que o quadro está em diagonal. O quadro não está certinho. Uma das funções que a câmera tem é exatamente o streaming do quadro branco. E, como eu havia comentado, eu posso fazer isso sem perder a imagem principal e utilizando a mesma câmera. Eu não preciso de duas câmeras. Como que eu faço isso? Eu coloco a câmera de conteúdo em uma visualização separada. Então, eu fiz exatamente isso. Vou tirar aqui, vou voltar para o zoom inteligente aqui, tirar o zoom, deixar bem grande assim. E eu vou vir aqui no tab, para quem já viu, conhece, ou alguma solução nessa linha com o Microsoft, eu vou compartilhar. Só que quando eu mando compartilhar, como está configurado dentro dele, e ele já reconheceu duas câmeras, apesar de termos uma PanaCast apenas, eu vou compartilhar a câmera de conteúdo. Então, compartilhando a câmera de conteúdo, ele vai destacar como se fosse compartilhamento, e eu tenho o quadro branco de frente para vocês. Então, quem está do outro lado da nossa reunião, né, quem não está aqui presente comigo, está vendo o quadro branco de frente. Então, assim, isso é um diferencial muito grande. Eu não tenho nenhuma câmera em cima do quadro e eu tenho o quadro branco aqui para poder fazer o brainstorm, para poder compartilhar ideias com as pessoas do outro lado. E a outra parte legal, a inteligência artificial da Microsoft, me permite ter o efeito Ghost. Aqui tem um pouco de reflexo por causa da iluminação, né? A camisa acho que também não está ajudando muito, de vez em quando ele acha que é alguma coisa escrita, na verdade não é. Mas eu tenho um quadro aqui e eu posso escrever. Ele reconhece. E se eu passo por ele aqui de novo, o escrito fica sobre mim. Posso utilizar uma caneta um pouco mais grossa, posso deixar o quadro mais perto também. O quadro aqui está a cerca de 2 metros, 2,20 metros da câmera. Ou seja, já tem uma distância razoável aqui da lente. Eu não estou tão perto, então ele está fazendo o zoom. Claro, estou mais perto, vai ter diferença também. E o reflexo de luz aqui que não está ajudando. Ok? Então, fiz esse compartilhamento aqui. E aí, falando de Microsoft, batendo papo aqui, falando um pouquinho de Microsoft, por que usar Microsoft Teams Room? E eu esbarro muito com isso, bate-papo com os clientes. Essa semana a gente já falou com 3 clientes, 2 pessoalmente, um via web, via videoconferência. E aí eu sempre questiono qual é a ferramenta que está usando. E aí quando o cliente fala que tem Microsoft, eu sempre pergunto, maioria das suas reuniões são na plataforma Microsoft? Olha, quase todas as minhas reuniões são na plataforma Microsoft. Vamos entrar com o Microsoft Teams Rooms? Por que você vai levar uma máquina para a sala? E aí a gente começa a conversar e entender ali o porquê de fazer isso. E aí eu levanto as minhas sugestões e porquê delas. Primeiro, se eu coloco uma solução Microsoft Teams Room na sala, como está montado aqui o nosso teste, o nosso laboratório, eu tenho já tudo funcionando. É uma máquina que está exclusiva para Microsoft Teams. Ela não está rodando mais nada. Tem até um antivírus ali nela, mas só isso. Atualizações do Windows, antivírus e mais nada. Então, eu não tenho uma pessoa navegando nesse computador, eu não tenho uma pessoa futucando, fazendo nada nela, ela não tem dados sensíveis, ela não tem acesso à rede, pode até estar dentro do domínio, porque é um computador, mas eu não faço permissões dela de acesso a file server, nada disso. Então, é uma máquina que ela está isolada, só está com a conta do Teams. Menos um ponto de problema. Qual o segundo detalhe? Eu torno aquilo uma solução padrão. Então, eu não tenho as questões do usuário chegar e falar assim, eu quero fazer uma reunião, estou indo para a sala Pão de Açúcar e chega lá, ele vai ligar, vai mandar um WhatsApp suporte, olha, preciso de um help, eu tenho a reunião em 5 minutos e eu não estou conseguindo projetar a imagem para a tela. Por que ele não está conseguindo projetar a imagem para a tela? Você vai ver lá, ele conectou o cabo HDMI no computador, ele não tem uma solução Microsoft Teams Rooms, ele conectou o HDMI no computador, só que lá no computador, se ele nunca usou aquela sala, ele tem que dizer que ele quer estender ou ele quer duplicar a tela. O computador dele não fez isso automático, ele não sabe, ele vai chamar o suporte.
Ou então ele vai conectar o cabo USB da câmera, da solução que está dentro da sala e, por exemplo, um exemplo que eu já vi, o Google Meet não reconhece todos os dispositivos. Jabra ainda reconhece. Outros fabricantes que eu conheço que são homologados com a Microsoft já reconhece automático. Porém, Jabra reconhece. Eu botar a PanaCast aqui com o Teams na minha máquina, ele tende a reconhecer. Mas se eu for lá e mudar o microfone ou o som para um headset, por exemplo, ele vai guardar essa informação. E na próxima vez que eu plugar, ele não vai sapear automático, porque eu tenho o headset conectado. Então vai estar no meu headset, o som não vai estar na PanaCast 50. Aí não funciona, a reunião dá errado e aí liga para o suporte. A culpa é do TI. Então quando eu ponho uma solução dessa, eu estou padronizando e estou mitigando problemas. Estou diminuindo problemas, estou diminuindo chamadas de suporte. Terceiro motivo, solução padrão. Você cria um padrão dentro da empresa. Então, se eu tenho 5 salas, todas são com Microsoft Teams Rooms, todas são com uma tela touch sensível, seja da Logitech, seja da Lenovo, eu vou ter um padrão de sala. A pessoa chegou na sala, está com dificuldade, ela vai te ligar, você já sabe tudo que ela tem que fazer. E depois que ela fizer isso na sala A, ela vai fazer na sala B e vai fazer na sala C, porque é tudo igual. Então, essa padronização facilita muito a adoção das salas de reunião. Essas são algumas dicas. Eu acredito que isso sim faz um diferencial, faz com que a sala seja adotada com maior frequência, que a gente faça mais uso das salas de reunião e eu vou ter dentro dessa sala um equipamento com qualidade. Então, vou dimensionar para aquela sala o equipamento correto, de acordo com o tamanho da sala, e toda vez que se utiliza aquela sala, as pessoas estão satisfeitas com o resultado daquela reunião. Seja com ou sem quadro branco, seja com alguma outra solução, mas o mais importante, a sala vai estar funcional, a sala, você não vai perder uma reunião porque chegou em cima da hora. Simplesmente você chega, entra na reunião e já está funcionando, tá ok? Eu vou tirar a máquina do Teams Rooms da reunião rapidamente. Aliás, não, perdão, antes disso, vou falar de compartilhamento. Não sei se rolou alguma outra pergunta aí, se tiver, Ricardo, por favor, me sinaliza. Mas, assim, uma das perguntas que eu ouço muito também. Ok, eu tenho a sala, eu tenho uma maquininha que está escondida, o usuário não sabe que tem um computador, o usuário vai chegar dentro da sala e só tem uma tela touch sobre a mesa. Mas se eu precisar compartilhar um conteúdo, tem 2 maneiras de fazer esse compartilhamento. Uma das maneiras foi a forma que nós começamos a reunião. Eu entro nessa reunião com outro dispositivo. No Microsoft Teams tem uma opção de entrar sem áudio, para não dar eco dentro da sala, e eu compartilho. Eu posso compartilhar uma apresentação, como eu fiz. Toda a apresentação hoje foi compartilhada no outro laptop que está aqui atrás e foi compartilhada sem fio, sem nenhuma conexão física com a sala. Apesar de eu estar na mesma sala, eu poderia estar aqui, abrir o laptop, entrar na reunião, compartilhar, terminar de compartilhar, fechar o laptop e ele fica de canto de novo. Essa é uma das maneiras. A segunda maneira é um cabo HDMI-in, que tem disponível no ThinkCentre, tem disponível no ThinkCore e tem disponível também no TEP da Logitech, que é o que eu estou usando aqui. Então eu vou pegar aqui, depois eu mostro para vocês também. Estou com um laptop aqui do lado e eu tenho um cabo HDMI que ele está saindo aqui desse dispositivo, que é a nossa tela touch. Então, eu vou conectar ele aqui no laptop, deixar o laptop aqui reconhecer. Bom, o laptop que está aqui do lado é meu, mas não tenho mais certeza. Meu filho tem usado ele. Então ele tem um perfil no meu laptop, né? Que ele usa de vez em quando. Então, uma brincadeira aí, ele gosta muito do Sonic. E o Gabriel acabou colocando esse papel de parede, esse é o perfil dele. Eu simplesmente estou conectando aqui o laptop, que está na minha mesa, através de um cabo HDMI e estou compartilhando para a mesma reunião. Então, vocês estão vendo aí o meu compartilhamento. Poderia ser meu laptop que está ali, conectado também via HDMI. E a qualquer momento eu posso também parar esse compartilhamento. Eva, não chegou a ser compartilhado não, nesse caso. Não? Jura? Não, ainda não. Agora foi. Agora então foi. Demorou um pouquinho. Ok. Ele mostrou aqui, mas eu não tinha apertado o botão para compartilhar aqui. Ele não está automático. Isso é uma outra opção. Obrigado pelo toque, Ricardo. Isso é uma outra opção que
eu já tinha tirado previamente o compartilhamento automático, mas eu não tinha feito o teste aqui e eu notei que quando eu plugava a imagem já aparecia, mas ele não havia enviado para vocês. Então agora enviou. Então tá aí o papel de parede que o Gabriel escolheu. Quem tem criança entende, né? As crianças hoje com acesso à tecnologia, quem dera na nossa cidade aí ter acesso às coisas dessa maneira, eles aproveitam mesmo. Então, poderia ser qualquer laptop, eu poderia estar abrindo uma apresentação aqui, a própria apresentação toda que nós fizemos e estar compartilhando com vocês. Então, eu vou parar de compartilhar aqui agora. Para de compartilhar, agora para de ir a imagem para vocês, vou retirar o cabo HDMI aqui também. E, como eu comentei, eu vou só trocar o meu áudio aqui para poder conversar com vocês por aqui um instantinho, só para mostrar como que está a nossa sala. Deixa eu tirar o zoom aqui da câmera, porque... Bom, como eu comentei com vocês, a posição aqui ela está baixa. A câmera tem zoom automático, ela está me buscando. Se eu mudar de posição aqui, ela vai me buscar. Mas eu quero tirar o zoom exatamente para poder mostrar para vocês o setup aqui, como que está. Então, tirei o zoom da câmera. Deixa eu virar a tela para eu ver uma imagem também. Bom, como eu comentei, Ricardo, você está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem. Ok, estava nessa dúvida. Bom, como eu comentei, esse aqui é o Logitech Tab. Aqui eu tenho a reunião, e essa reunião que é o nosso webinar. Desculpa. Nosso webinar está aqui. Eu fiz uma de teste aqui, para depois do horário, só para mostrar. E o que vai acontecer? Todas as reuniões vão estar aparecendo aqui no Tab. A pergunta anterior, se tem um dispositivo na porta de sala, ele vai ter essas reuniões também. Aqui eu consigo fazer uma reunião agora, consigo chamar outra pessoa e consigo compartilhar também. Então aqui no Share, se eu voltar e conectar o cabo HDMI lá, eu consigo mandar a imagem para a tela da TV que está aqui, tá ok? Aqui eu tenho a máquina, isso aqui é uma máquina Lenovo, um i5, está rodando o Windows IoT, como eu havia comentado. E aqui eu tenho a Jabra PanaCast. Então, para quem tem curiosidade, ó, Jabra PanaCast, a gente está falando de mais de 4 palmos. É uma barra com uma capacidade sonora muito boa, com as 3 lentes aqui disponíveis. Essas 3 lentes que formam a imagem em 180 graus e fazem todo esse diferencial, né? Eu consigo botar esse dispositivo dentro de uma sala e consigo organizar muito bem uma reunião. Então, é um dispositivo aí que, aonde a gente está levando, ele está chamando muito a atenção. Tá ok? Para quem tem curiosidade, se quiser, depois a gente pode agendar. Eu mostro um pouquinho mais sobre a máquina. Apesar dessa máquina não ser o dispositivo que vai vir, que é o ThinkCore, basicamente a gente tem um computador ali dentro, só muda o layout, muda as conexões, que aí tem um cabo específico. Na verdade, não é bem um cabo específico, mas sim uma organização de cabos diferenciada do que eu tenho agora nesse momento com o computador que eu estou utilizando. E a tela tátil não vai ser muito diferente dessa também com o Lenovo, sendo que essa tela também é compatível. Então, eu sugeriria essa tela tranquilamente para atender a uma sala, tá? Falando dessa tela aqui, ela também pode ser configurada na parede e ficar assim. Então, ela tem que ser configurada aqui a rotação da imagem, mas ela pode ficar conectada na parede desse jeito. Então, vai de acordo também com a sala que a gente quer montar. Vou voltar aqui para a reunião. Ricardo, a gente tem alguma pergunta? Temos sim. Do Elvis também. Eu teria que criar uma conta para a sala que ficaria configurado para este equipamento ou cada usuário teria que fazer o login neste monitor? Deixa eu voltar para a câmera principal e eu já vou falar sobre isso. Bom, pessoal, desculpa pelo eco, é que acabou entrando os 2 áudios ali e, de repente, acabou dando
reverberação do som aqui. Bom, com relação às contas, toda sala precisa de uma conta, e essa conta tem que estar licenciada como MTR, como Microsoft Teams Room, para a gente ter essas funcionalidades. Já adianto, já aviso de antemão, não adianta criar apenas uma conta de e-mail. Eu preciso, de fato, ter uma conta licenciada como MTR. Essa conta vai ser da sala, e eu não preciso necessariamente que todos os usuários dentro da empresa tenham uma conta Microsoft. Pensando nas ações que a gente faz, se são pessoas envolvidas com e-mail, elas vão ter pelo menos uma conta de e-mail, não necessariamente uma conta do Teams. Hoje, a gente tem colaboradores que não aparecem, né? As pessoas que nos conhecem não imaginam, mas até agora já tem mais pessoas hoje do que tinha há algum tempo atrás, e temos pessoas que simplesmente têm só o e-mail, porque essa pessoa já tem o Teams, não faz contato com nossos clientes, não usa a ferramenta para interagir com os nossos clientes, e essa pessoa tem só a conta de e-mail. E sim, essa pessoa pode agendar uma reunião numa sala Microsoft Teams Room, simplesmente, igual eu tinha mostrado antes, adicionando o local da sala, colocando aquela sala, convidando aquela sala. Eu posso convidar tanto na sala eu vou ver a disponibilidade, ou convidar ali onde eu coloco os nomes das pessoas que eu estou convidando. Quando eu convido ali, esse convite também bate na sala. A diferença é que eu não tenho certeza se a sala estava disponível. E esse convite pode ser rejeitado. Quando eu olho ali e vejo que a sala está livre, eu tenho certeza que a sala vai me retornar com essa disponibilidade. Ou seja, eu vou conseguir utilizar a sala sem problema algum. Temos mais alguma, Ricardo? Não, o Elvis está escrevendo aí. É fácil entender. Já escreveu, mas é fácil. Por exemplo, a sala de reunião tem uma licença Teams, que é a que está ligada nos dispositivos. E se tem uma pessoa, um usuário Teams que quer entrar na sala, ele vai ter o usuário dele, que vai estar nessa reunião, mas ele vai utilizar a conta da sala durante a reunião se quiser. A menos que, como já explicou o Devanir, queira adicionar uma máquina nova e apresentar dessa máquina nova, que aí você vai plugar o cabo aí no aparelho. Mas a licença é da sala. Tá? Quando a sala é grande, o Jabra Speaker funciona em conjunto com essa câmera PanaCast 50, caso esse microfone não alcance toda a sala com qualidade. Já pedi isso, ainda não me atenderam. A Jabra PanaCast, se a gente buscar o material técnico dela, ela é recomendada para um ambiente de 4,5 por 4,5. A gente está falando de 9 metros quadrados. Todo fabricante que eu trabalho, que eu fiz teste, tanto com o Logitech quanto o Jabra, que é o principal e que até não trabalha hoje, a gente sempre lê nos materiais técnicos um alcance, e a gente sabe que esse alcance sempre surpreende. E eu já tive experiência de fazer teste em salas com a PanaCast 50, que eu estaria falando aí de 20 a 25, quase 30 metros quadrados. Então, a acústica da sala vai contar, a reverberação vai contar, e assim, ela pode atender a salas maiores do que isso. Como eu comentei, eu coloquei ela dentro de uma sala bem grande. Mas se a sala sai muito, na minha recomendação, a sala ultrapassou 12 metros quadrados, eu não te entregaria uma câmera sem antes fazer um teste. Eu faria um teste e aí a gente valida se a câmera atende bem. O retorno de áudio dela é muito bom. Tanto que eu estou aqui, o Ricardo fala, eu estou abaixando o volume para ouvir o Ricardo. Na hora que eu botei o vídeo, eu baixei o volume também. Então, assim, ela tem uma capacidade sonora muito boa, o retorno de áudio dela é muito bom. E os microfones têm uma captação muito boa também. A gente está falando de 8 microfones. E para ter uma ideia, 8 microfones é a quantidade de microfones que eu tenho no Speaker 810. O 810 é um dispositivo da Jabra recomendado para salas de 18 pessoas. Então, eu diria que eu tenho dentro dessa barra a tecnologia de áudio, controle de áudio do Speak 750, mas aparentemente, pelos testes que eu fiz, eu tenho uma capacidade muito aproximada a um Speak 810. Como eu comentei anteriormente, a Jabra está trazendo novidades. Eu ainda não sei, não divulgaram para a gente o que a Jabra está trazendo. Então, a gente não sabe se nesse momento a gente vai ter equipamentos para salas maiores ou se de repente vai trazer alguma integração.
Assim como quem conhece o Speak 700, na linha 710, 750, a gente sabe que o Speaker a gente pode adicionar uma segunda unidade. E, inclusive, eu tive a oportunidade, tenho certeza que ele vai ver esse vídeo depois, né? Eu vou mandar o link para ele, com certeza ele vai ver, que é uma das pessoas responsáveis por vídeo na América Latina, e eu falei isso com ele, falei, cara, como que ainda não tem isso? Ele, calma, vai vir novidade, ainda não sabemos as novidades, mas eu acredito que em breve possamos ter uma solução que atenda salas maiores ou que agregue com Jabra. Um dos detalhes que eu gosto de comentar, a gente aqui com esse dispositivo, a gente tem 5 vezes de zoom. Então, 5 vezes de zoom também não tem uma capacidade de zoom tão grande. Então, foco desse dispositivo é o Rudder Room, é sala pequena média. Não é para sala grande. Então, eu colocaria uma limitação aí de 12, 16 pessoas. Eu consegui atender sem problema nenhum. E aí, claro, é uma sala de maior tamanho. Fazemos um teste com vocês. Assim que o pessoal precisar, é só avisar e a gente agenda aí um teste, ver qual é a situação de cada pessoa para a gente poder fazer isso. E já estamos chegando no final. Então, qualquer coisa já bota aí no chat. E se quiser compartilhar com outras pessoas, a ideia era mostrar um pouquinho aqui os dispositivos, mostrar funcionando, mostrar a câmera. Claro que a gente ainda tem muito para falar, o equipamento é interessante. Não falei do portal, do Jabra Express. Então, tem várias coisinhas que a gente pode comentar e a ideia também é exatamente incutir isso. A vantagem de ter um Teams Room. Todo cliente que eu estou colocando está ficando satisfeito, está gostando. Remete um pouco ao que a gente teve no passado, quando era Cisco, só que com diferencial. Hoje, a maioria utiliza a Microsoft. E, além disso, estão vindo integrações. Então, a Microsoft recebe link de Cisco, recebe link de Zoom. Então, não quer dizer que eu não vou poder fazer uma reunião com Zoom. Então, a gente consegue atender a maioria do mercado utilizando-se Microsoft. Microsoft está dentro da empresa, todo mundo usa o Windows. A maioria das pessoas utilizam o pacote do Office, utilizam o Outlook, e aí o Microsoft vem junto ali. Então, a gente tem muito para crescer, a Microsoft está trabalhando muito. Tive a oportunidade de estar em São Paulo na Microsoft, onde eles falaram das novidades, do que está vindo. Então, o Microsoft Teams está evoluindo a cada mês. Cada mês tem alguma novidade, eles estão trazendo alguma coisa que fica melhor, a performance funciona melhor, várias coisas vão acontecer até o ano que vem. Então, recomendo de fato aí, se deseja montar salas de videoconferência, dá uma pesquisada, conversa com a gente aqui. A gente vai levar vocês aí como que funciona a Microsoft e como que a gente pode atender a sua sala. Bom, pessoal, agradeço. A maioria tem meu e-mail, os próprios e-mails de subscrição, qualquer coisa, se tiver dúvida, não lembrar do meu e-mail de Camila, Ricardo, responde em cima desse e-mail e a gente já entra em contato também, tá ok? Mas qualquer coisa também tem o comercial@ath1.com.br. Sim, consegue também falar com a gente através do comercial. E, bom, fico à disposição de vocês, espero que tenham gostado. Vou gostar de receber o feedback de vocês posteriormente também. Então, sintam-se à vontade para críticas, elogios. A busca da gente é sempre melhorar. E isso vai incentivar a gente também a estar fazendo outras reuniões como essa, né? Pegar um horáriozinho para mostrar um produto, tirar dúvidas. E se ficou alguma dúvida também que não foi mencionada agora, escreve para mim. Fica à vontade, escreve que assim que possível eu vou responder. Ou a gente marca uma vídeo e tira essas dúvidas também. Tá ok? Gente, eu agradeço, Ricardo. Muito obrigado pela ajuda. A gente já estourou o tempo aqui. Eu achei que a gente ia terminar no tempo certinho. Muito obrigado pela ajuda aí. Obrigado pela participação e pelo prestígio de todos. Muito obrigado aí, gente. Um bom final de semana para vocês. Abraço, pessoal.